Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente finalmente vai seguir falando de Nanatsu no Taizai, dessa vez com um vídeo informativo. Vamos falar um pouco mais sobre o caos, sobre a entidade do caos e também sobre os seres originados sobre ele. Muitos seres foram criados a partir do caos e alguns deles inclusive tentaram roubar o seu poder. E vamos entender como essa história aconteceu aqui no vídeo de hoje, onde a gente vai ver a história completa da entidade caos. E eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei aí embaixo, o likezão. E é claro, pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, pra quem não sabe, bem, eu espero que vocês saibam, a gente já vem vendo o caos há muito tempo em Nanatsu no Taizai. Com pequenas referências aqui, com pequenas referências ali, na verdade, andando nas costas do caos, bem, a gente ficou sabendo diretamente no filme sobre a grande entidade. Mas antes disso, a gente já tinha ouvido através do vampiro Orleon que os monstros haviam sido criados pela mãe do caos. Depois disso a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o seu poder, tanto no filme quanto no próprio mangá no capítulo 333, onde nos foi dito que o caos é uma entidade impura de trevas que até os demônios temem, e a luz que até as deusas adoram. Uma entidade com um poder imenso, que se acreditava ser única, e a única interação com ela foi o suficiente para trazer todo mundo como a gente conhece, a criadora de todos. E realmente foi isso mesmo, o caos foi a entidade que gerou todos os seres de Nanatsu no Taizai. Basicamente ela criou tudo, e depois disso ela desejou criar grandes criaturas, grandes clãs para governarem os reinos que ela criou. Primeiro então ela criou o Rei dos Demônios, a divindade suprema, e também a árvore sagrada do clã das fadas. O Rei dos Demônios então, com todo o seu poder, gerou o seu próprio clã e todo o seu reino do absoluto nada. Então surgia assim o clã dos demônios, o clã que possuía o poder das trevas que veio do caos. Depois disso então foi a vez da divindade suprema que criou seu reino celestial. Depois disso todo o clã das deusas foi gerado, e a partir daí todos os seres com poderes de luz e cura. E por fim o clã das fadas foi gerado do absoluto nada na floresta onde nasceu a árvore sagrada. Como a gente sabe, as fadas nascem daquela árvore sagrada, e bem, ela não foi gerada como uma criatura em si, e por este motivo a própria árvore cria uma fada especial, a fada que seria o grande rei. Esta fada nasce com um poder que vem diretamente da árvore e também indiretamente do caos, a magia Disaster, que permite basicamente controlar a vida. Ele pode fazer ferimentos se machucarem pra sempre, fica lá durando pela eternidade, assim como pode fazer, por exemplo, plantas crescerem do nada e amadurecerem. Este é o poder dado ao rei das fadas para controlar toda a floresta que veio pela árvore sagrada. E também, é claro, um tesouro sagrado para proteger todo aquele lugar, que também vem diretamente daquela árvore. Basicamente, as três principais geraram os mais poderosos clãs. E depois disso, o caos quis diferenciar um pouquinho, criando clãs do zero. Clãs esses que viveriam por sua conta própria, definiriam seus próprios reis e tudo mais. O caos não teria muita interferência. E aí, então, a entidade começou pelo clã dos gigantes. Os gigantes surgiram como, literalmente, grandes seres, e eles adoravam lutar. Eles ficavam lutando e brigando entre si pelo seu próprio prazer, e basicamente ninguém definia um rei ou algo assim, até como além disso surgiu Dolor, o grande rei dos gigantes. Mas mesmo assim, no passado, quando o clã foi gerado, o clã ficou bem cansado de observar aqueles seres, então basicamente decidiu criar um outro clã. Este seria o clã dos humanos, um clã que mais se aproximou do caos, um clã que gostava de ver novidades e gostava também de testar várias coisas, um clã que tinha um turbilhão de emoções. Os humanos faziam tudo para chegar nos seus objetivos, eles brigavam entre si, mas não só por lutar como gigantes, eles tentavam se manipular entre si. Os humanos faziam as coisas mais absurdas, e o caos gostou disso. O caos gostou de ver todo aquele sentimento, todas aquelas emoções lutando dentro de cada ser humano. Ele acreditava que aquele era o clã que mais se aproximou dele. E também assim o caos deu toda a sua atenção para os humanos por um bom período de tempo. Foi aí então que os outros clãs começaram a talvez invejar, sentir ciúmes dos humanos. Estes clãs, no caso, seriam os das deusas e dos demônios também. O rei dos demônios e a divindade suprema ficavam observando o caos, observando como ele se importava com os humanos e o quão poderoso isso seria. Já imaginou os humanos ganhando talvez o poder do caos, um humano escolhido ou algo assim? Pra eles isso seria imperdoável, e também tinha coisas piores. O rei dos demônios e a divindade suprema geraram seus próprios clãs, o clã dos demônios e também o clã das deusas. Imaginem só então se eles pararem de seguir o rei dos demônios e também a divindade pra seguir o caos. Isto seria a pior coisa possível, e eles dois nunca aceitariam isso. Mesmo assim, eles sabiam que as trevas do caos era muito maior do que as trevas demoníacas do rei, e também a luz era muito forte e todas as deusas adorariam aquilo. Por este motivo eles decidiram que a única coisa a se fazer era acabar com o caos. Eles queriam selar completamente aquela entidade e a destruir, mas obviamente esses dois não seriam forças o suficientes para acabar com o caos, e por este motivo uniram suas forças. Mesmo assim, vencer o caos seria impossível, e então decidiram selá-lo, acabar com o poder do caos sem acabar com a entidade diretamente. Deste jeito, o caos acabou sendo completamente selado. A divindade suprema e o rei dos demônios criaram
criar uma grande entidade, que seria a Mãe do Caos, que a gente também conhece como Mama Hawk. Sim, a Mama Hawk nada mais é do que um receptáculo, o Rei do Caos, o poder do caos, todo o caos estava selado lá dentro. E assim a Mama Hawk ganhou vida, ela simplesmente nasceu. Após isso então, aparentemente também novas criaturas nasceram a partir da Mãe do Caos, a partir da Mama Hawk. Essas criaturas foram os outros clãs, como os vampiros por exemplo. Estes não foram ditos criados pelo caos, mas sim criados pela Mãe do Caos, então possivelmente foi a própria Mama Hawk. Mesmo assim, tudo aconteceu aparentemente muito fácil, pelo menos foi o jeito que nos foi contado. Simplesmente o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema uniram suas forças para selar o caos. Mas por quê? Como eles teriam tanto poder para fazer algo assim? É muito difícil imaginar que o caos em si não queria que isso acontecesse para observar talvez de longe. Afinal, outras criaturas foram criadas com o seu poder. Antes de ser selada, aparentemente, a Mãe do Caos criou uma outra entidade, a Dama do Caos, ou talvez a Dama do Lago, ou Senhorita, ou Santa do Lago. Essa que já era famosa no ciclo arturiano, assim como as lendas tomava conta da lâmina sagrada Excalibur, a espada que iria trazer o caos de volta, a única chave que poderia libertar o caos. Mas a questão é a seguinte: o lago de Salisburg fez de tudo pro caos voltar. E este lago, ela realmente queria que o caos voltasse, queria que voltasse através do Arthur. Mas imagina só, se ela tava com a chave, provavelmente ela fez parte do selamento. E se ela fez parte do selamento, ela aparentemente deveria estar do lado da Divindade Suprema e do Rei dos Demônios. Então por qual motivo ela queria ver o caos? Sim, provavelmente a Dama do Lago foi uma criação do caos para tomar conta da sua chave até que o Rei do Caos escolhido aparecesse. Aquele que iria possuir o seu poder do caos, e aí o caos de longe assistiria tudo, ou talvez dominaria esta criatura. Essa parte ainda não foi confirmada no mangá, mas o que a gente sabe é que sim, a Dama do Lago, por todas as suas ações e também pelo que ela mesmo disse, foi uma criatura gerada pelo caos, com o poder do caos, uma criatura que nasceu do caos absoluto para guardar a espada. E ela realmente cumpriu a sua missão, afinal a lenda do próprio lago dizia que uma princesa passava uma lâmina sagrada ali naquele lago por todo o tempo, o lago mais mágico de Britânia, e a gente sabe que essa espada sagrada é a Excalibur. E a partir daí diversos usuários foram passando por possuir este poder, foram dignos de serem escolhidos por aquela lâmina que era a chave do caos, mas nenhum deles aparentemente foi o suficiente para trazer o caos de volta e se tornar o Rei do Caos. O que só aconteceu agora com Arthur, mas é claro, não seria tão fácil assim pro garoto, aparentemente uma outra pessoa desejava aquele poder, e este também foi uma criação do caos, mas não uma criação direta. Aparentemente esta era uma criatura tão antiga quanto o Rei dos Demônios, talvez mais antiga, alguém que surgiu antes das grandes divindades, e olha só, é o pequeno Cat. No mangá de Nanatsu no Taizai foi apresentado que o Cat estava absurdamente louco. Ele estava tentando caçar o Arthur, sim, o seu companheiro Arthur, e ele realmente queria o devorar, literalmente. Ele queria roubar o poder do caos que estava dentro do Arthur, absorver todo aquele poder. E então nos foi a partir daí revelado pela Dama do Lago novamente, que novamente ela sabe toda a história do caos, nos contar do que aconteceu. Ela nos explica que o Cat estava atrás do poder do Arthur, o poder do próprio caos. E isso foi algo que ela não notou inicialmente, porque depois de um tempo, depois desses milhares de anos que se passaram, houve uma grande diferença na antiga aparência do Cat e também no seu poder. Ele mudou completamente. Nos foi revelado então que o Cat é uma fera tirana, que nasceu como encarnação do desejo e obsessão pelo poder do caos, a sua mãe. Basicamente foi um ser aparentemente criado sem a escolha do caos. O caos seria a sua mãe, sim, mas ele nasceu do poder dela, desejando aquele poder. O Cat era uma pequena parte do caos, um fragmento do caos que desejava ter o poder integral. Por este motivo ele ficou obcecado até que se separou completamente, se tornando uma nova criatura, uma nova entidade. Então depois disso ele decidiu desafiar o caos para se tornar o novo Rei do Caos, o primeiro Rei do Caos, e assim possuir todo aquele poder. Este então foi alguém chamado de Cat Perig. E ele obviamente foi derrotado pelo caos que tinha um poder integral, e depois disso ele foi banido para a Terra. Ele deveria como castigo viver separado do caos naquele lugar para sempre, mas ali ele começou a cometer inúmeras maldades, fazer atrocidades, e por este motivo as deusas o selaram. O pequeno fragmento do poder do caos foi selado completamente para que ele realmente não pudesse continuar vagando pela Terra, algo que o caos não fez. O caos deixou parte do seu poder ali, e então este poder mais tarde foi selado pelo clã das deusas. E isso explica totalmente a história do Cat, afinal ele foi encontrado na floresta dos druidas pelo Arthur, e aparentemente ele estava selado naquele lugar que era um lugar sagrado pro clã das deusas. Ali ele encontrou o destino do caos, ele sabia que o Arthur, por algum motivo, de algum jeito, ele sabia que o Arthur seria escolhido como o Rei do Caos, e se apegou a ele, literalmente. A partir daí o Cat começou a manipular Arthur, cada movimento do Arthur para que ele despertasse o poder do caos. Inclusive, quem assistiu o anime recentemente ou quem leu o mangá viu que foi o Cat que ficou motivando o Arthur a pegar a lâmina sagrada Excalibur. Isso porque ele já conhecia toda aquela história e sabia como trazer o caos de volta, ou seja, se a Merlin não fizesse, o Cat daria um jeito de manipular todo mundo para fazer aquilo. Mas a gente tá vendo que todos esses seres poderosos simplesmente foram originados do caos. Mas quem é o caos? Como ele surgiu? O caos basicamente surgiu com um grande Big Bang, uma grande explosão. Basicamente a união de várias estrelas, ou talvez as suas explosões e expansões. Foi isso, algo único que jamais aconteceria de novo. Aquilo originou a criatura, a entidade caos, que nasceu com o máximo de poder possível. O poder para gerar praticamente tudo. Basicamente todas as
criaturas de Nanatsu no Taizai, também todos os clãs foram gerados a partir do caos. Tudo isso veio do seu profundo poder que agora está na mão de um humano. Basicamente, o maior medo da divindade suprema e do rei dos demônios se manifestou. Afinal, os humanos, que aparentemente eram a entidade perfeita criada pelo caos, foi aqueles que dominaram o seu poder, e agora está com Arthur. Mas é isso, essa é a história do caos, toda a história que foi apresentada até esse momento. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre ela e sobre todas as entidades e criaturas geradas a partir dele. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!